Então, nesse momento, vamos serenar o nosso pensar, relaxar o nosso corpo físico, sentirmos a nossa respiração, para que possamos, mais calmos, elevar o nosso pensamento a Jesus, trabalhando o nosso pensar, o nosso sentir, em sintonia com a equipe espiritual desta casa, que nos acolhe, nos abraça e nos prepara para os estudos das obras de Jesus. Independente da forma com as quais interpretemos as tuas lições, porque somos pequeninos, rogamos o teu amparo, para que na prática, no contato com todos os nossos semelhantes, tocando a vida do outro, que sejamos melhores a cada dia, que consigamos melhor agir, deixando de lado os nossos melismas, as nossas amarras, e trabalhando paulatinamente a nossa existência para melhores resultados, para melhores obras no bem, pois sabemos que estamos aqui para servir como instrumentos de Deus, tal qual Jesus Cristo nos ensinou. Rogamos o teu amparo, Senhor, no estudo desta noite, em toda a semana que se estende. Que assim seja. Boa noite, amigos. Estamos estudando, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, questão 216. E a pergunta é: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Ou seja, o que a gente traz do nosso passado? A gente conserva? E como ele usa plural, ó, de suas existências, então não é só da última. Porque espírito é cheio de falar assim, ai, porque na última eu acho que eu fui tal coisa, e eu trago isso até hoje. Eu gosto de frio porque eu morei lá, mas está no plural, ó, das suas existências, porque nós temos muitas anteriores. E olha o que eles respondem, isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. E olha que bom, quanto é difícil para a gente mudar, né? Às vezes a gente se apega a algumas coisas, né? Às vezes é difícil mudar de casa, gente. Não é? Mudar de manequim. Não é difícil? Quando a gente engorda, ou quando a gente emagrece muito, é muito difícil para nós mudarmos coisas desse tamanhozinho. Ai, eu costumo comer arroz, feijão e bife, aí vem o médico e fala, você não pode mais comer tudo isso de carboidrato. Não é difícil mudar? Um hábito alimentar. Imaginemos mudar uma dificuldade nossa que a gente vem carregando, vai saber quanto tempo. Então, olha só, melhorando-se, ele muda. Então, nós vamos para a noite. Então, nós vamos melhorar. Olha que coisa maravilhosa. Que magnífico que é saber que nós vamos mudar. Mas é difícil. Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande de sair do disco. Sempre gostei muito de música. Sair do disco e ir para a fita cassete. Foi difícil para vocês? Para mim foi. Eu queria ouvir o disco. Aí a fita, a gente punha, lembra? A gente punha a fita cassete e queria gravar a música. Apertava o REC, gravava, parava e ouvíamos a música que a gente queria na rádio. Aí saiu do disco e foi para a fita cassete. E ouvimos música por fita. E depois veio o CD.
E aí não tinha mais toca-fita no carro. Lembra? A gente descia do carro, tirava o toca-fita. Não foi difícil mudar do disco para o toca-fita e depois para o CD. Aí você salvava as informações no CD, mas o CD riscava. E tinha que tomar cuidado e guardar com muito cuidado porque riscava. Depois do CD veio o pendrive. E aí era um negocinho desse tamanhozinho que armazenava tudo. Ó, a gente usa o pendrive aqui no estudo. Não é difícil mudar uma coisa pequenininha dessa? Imagine mudar uma dificuldade do nosso espírito que a gente já vem. Estamos aqui para mudar. Nós sabemos disso. Mas é difícil. Então, a gente pode conservar traços do caráter de outras existências, mas melhorando, mudamos. E que bom que é mudar. Inicialmente assusta, mas nós estamos aqui para evoluir. Na nossa doutrina a gente sempre fala assim, nós sabemos que a gente vai ter, nós temos uma certeza na vida, que a gente vai morrer, desencarnar, mas não é só essa. Nós temos duas, que nós vamos desencarnar e que nós vamos evoluir. Também é uma certeza. O que desencarna, o que acaba é o corpo físico. O espírito não acaba. Então, olha só. Nós estamos numa doutrina que explica para nós. É uma certeza. Evoluindo, o espírito muda e melhora. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Aí imagina se eu fui rainha da Dinamarca, né? Com vários servos, e nessa existência eu sirvo. Será que é difícil para o espírito servir, depois de ter sido muito servido? Porque as obras nos falam, nós vamos passar por todas as provações financeiras, é a conquista do espírito. Nós estamos numa situação financeira, nós estamos numa polaridade feminina ou masculina, mas isso passa, o espírito não tem sexo, não tem posição social. E olha só, se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Que gosto será que tem um senhor? Ou teve? Vamos imaginar não só numa existência, em algumas outras pretéritas. E aí vem escravo. Né? Será que é fácil? Difícil, né? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem sim existir analogias, ou seja, coisas similares entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, ou seja, dependendo da posição, vai mudando. Porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Mas não adianta só arrepender. Eu me arrependo, Senhor, vou rezar, rezar, rezar e falar, me arrependo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Para nós, a nossa doutrina, o arrependimento está nas obras. Não é o que a boca fala, é o que as mãos fazem. São as obras. Esse arrependimento é nas obras. E leva um tempo. Também não é tão imediato assim. Caráter moral. Olha o comentário do Miramês. Certamente que o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo. Não obstante, a vida obedecerá à força do progresso. E esse caráter se modifica diante das modalidades diferentes do que encontra no caminho. Às vezes a gente acha que vamos dar surtos grandiosos de evolução. A evolução é pequenininha, aos pouquinhos. E às vezes a gente já consegue perceber numa existência, nossa, eu era uma pessoa assim, assim, assim. Já aconteceu de vocês? Eu não melhorei horrores, mas antigamente a minha reação seria outra. Já perceberam?
Nem sempre a maturidade traz isso. Porque a gente se confunde com cabelo branco. Não confunde? Ruga, cabelo branco. Opa, se confunde. Nem sempre essa maturidade vem de acordo com a fragilidade do corpo físico. Tem nada a ver. Mas acontece. Então, mas a gente já consegue identificar no que, olha, vamos fazer uma autoanálise, no que o nosso caráter se modificou nessa existência. Eu me fiz essa pergunta, em qual aspecto? Na hora que eu estava preparando isso. A gente muda um pouquinho, né? Não dá para falar que é uma conquista, porque a conquista vai ser vista através das obras. Mas a gente vai aos poucos e não podemos desistir. Se em uma existência o espírito adquiriu, pelos seus esforços no bem, a paciência, a dedicação ao trabalho honesto e compreensão, a fé, a caridade, o amor, certamente que isso não foi produto somente daquela existência. Não tem como falar, e agora eu sou paciente, nada me abala. Às vezes a gente confunde paciência com indiferença. Ou com falar mole. Nossa, tudo bem. Às vezes eu só falo baixo. Não significa. Sabe o que eu estou pensando? Assim, não existe uma comparação dessa vida com outra vida que eu tive. Eu vou comparar o quê? Se eu não lembro de tudo que eu estou passando hoje, eu não sei se foi da outra vez. Como foi da outra vez? Não tem comparação. Não. O que a gente sabe é que essa nossa existência é a mais evoluída. Né? Essa comparação a gente tem, né? Eu estou melhor hoje do que eu era no passado. Quem eu fui no passado? Mas será que eu sou melhor? Ah, é. Posso estar igual. Posso estar igual. É complicado, né? Sim. Sim. Olha só. Ó, como que eu vou dizer que eu adquiri a paciência, trabalho honesto? Porque ele nem fala honestidade. Ele fala trabalho honesto. Porque eles dizem que a honestidade é agir exatamente da maneira como a gente pensa e sente. Em tudo. Não tem meia honestidade. Ah, eu sou honesto em tudo? Com todo mundo? Em todas as circunstâncias? Independente da pessoa? Olha que difícil. A conquista é muito difícil. Compreensão, fé, caridade, amor. Imaginemos, é produto de quantas existências que eu tenho trabalhado isso, né? Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu na carne, aqui, e no mundo espiritual. É fruto da maturidade. Quando vem em outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas, mesmo que surgir na Terra em difícil condição social. Nascendo em favelas, ou mesmo no campo, ele não deixará de ser uma criatura virtuosa, ou seja, independente do meio, senão não é uma qualidade. Sabe aquela coisa? Vamos ver, falamos no estudo da semana passada, né? Como será reencarnar no Brasil, num país novo, relativamente jovem, ao invés lá do Novo Mundo, que você, se quiser, joga um papel no chão. Aqui não é crime jogar papel no chão. Se você quiser, você pode parar o carro na vaga de cadeirante. É crime? Não. É imoral, mas não é ilegal. Existem crimes lá no Velho Mundo que aqui não são. Não existe prisão por dívida. No Brasil, é um dos pouquíssimos países no mundo que existe só pensão alimentícia e penhora. Fora isso, tem países que dívida, nossa, você perde o braço, você perde o dedo, você perde a vida. Você perde a liberdade. Brasil, não. Como será depois de reencarnar muito lá, voltar num país que você vai agir de acordo com a sua consciência? Porque a lei não vai te pegar. E nós somos muito perspicazes. Direito penal brasileiro é baseado no direito alemão. Só que lá, nós estamos na Europa. Aqui a gente está no Brasil. Não dá para falar que é igual. E não é igual. A prática não é. Então, não podemos nos esquecer das qualidades. Eu tenho que ter
independente da minha condição social, trabalho honesto. Independente de eu nascer numa favela, na dificuldade, naquela infância tortuosa, compreensão, fé, caridade e amor. Mas a ambientação muda? Muda muito, por isso que nós estudamos tanto planejamento reencarnatório, né? E muda bastante. Porque uma coisa é você nascer num berço esplêndido, em qualquer país de primeiro mundo. Outra coisa é você nascer na favela, sem pai, a mãe tem que trabalhar o dia todo. Eu tive um processo muito interessante. Mulheres cometem 2% de crimes no Brasil. 2, é bem pouquinho mesmo, ou menos. E veio um processo para mim de maus tratos. Eu falei, nossa. Na primeira audiência, o juiz queria ouvir a mãe. Ela falou assim para mim. Eu falei, o que a senhora fez? Ela falou, meu filho furta. Ela falou rouba, né? Mas era um furto. Ela falou, desde pequeno, eu ia trabalhar e ele pegava as coisas dos outros. Ele pegava de uma vizinha, da outra, da outra, da outra, e eu preciso trabalhar. O pai desapareceu. Eu sou sozinha. O que eu vou fazer? Não tem creche. Agora ele já está grande, o menino tinha 12 anos. Me fala o que eu faço, porque eu já bati, eu já falei, o conselho tutelar já me chamou, eu não sei o que fazer. Eu falei, e o que a senhora fez? Ela falou, eu amarrei, igual cachorro, amarrei os braços, ela amarrou um braço e uma perna, e deixou água e comida. Ela falou, porque eu preciso trabalhar. Ele não quer mais ir para a escola, eu não tenho mais o que fazer. O que eu posso fazer? E olha só, a prática é muito difícil. Às vezes a gente lê um caso e julgamos porque somos ainda muito pequenos na trilha da evolução e do amor. Ela falou, me ajuda. Eu falei, eu não tenho o que falar para a senhora. E o promotor de justiça, ele falou, é verdade que a senhora amarrou seu filho? Ela falou, sim. É que ele bateu tanto na parede que o vizinho chamou, ligou e falou, me ajuda! Ele falou, estou sofrendo! Aí a polícia foi. E ele estava preso. E ela amarrou bem para ele não sair. E tinha várias marcas na parede porque ele estava quebrando a parede. É difícil, né? A prática é muito difícil. Ler é uma belezinha, a gente entende. Mas como? Entende? Vamos imaginar. É claro que é diferente do que um menino que tem comida na mesa, que tem pai, mãe. É diferente. E o que aqui está falando? A conquista não pode depender, independente da condição social. Mas na prática é difícil. E essa mãe? Ela foi condenada. Mas ela foi condenada à prestação de serviços à comunidade, porque ela era primária, de bons antecedentes. Olha, a senhora não pode prender o seu filho. E o que eu vou fazer então? Você me arruma uma creche? Não, não tem creche para 12 anos. Você me arruma uma escola integral? Não tem. Quem vai olhar esse menino? Ele vai continuar. O que eu vou fazer? Ela falou, eu preciso trabalhar. Vou deixar ele passar fome? Eu vou jogar na rua? Vai ser o quê? Bandido? Olha, a prática é muito difícil, gente. No final, eu dei um abraço nela. Ela falou, você entende o que eu fiz? Eu falei, eu entendo o que a senhora fez. Se a vida o colocar no seio de família abastada, ele não mudará a sua estrutura espiritual. Continuará a ser o mesmo, pelo reflexo da consciência do dia a dia que vive. Mas significa que porque ele está no seio de uma família abastada, que ele vai ser honesto? Não. Ou que ele está numa família sem tantas posses que ele vai ser desonesto? Não, também. E tem trabalhos sociais magníficos em favelas, incríveis. É só a gente ver. Nem sempre dá nas notícias. Não chama tanta atenção. Chama mais atenção notícia, olha, projeto social na favela do Vidigal tira crianças da rua? O traficante é morto e, infelizmente, a segunda notícia. Vende mais jornal. Dá mais likes. Mas acontece. Da mesma forma, se é a ignorância que predomina, o espírito conserva o atavismo
De sorte que essa ignorância o guiará em outras vidas. Mesmo que renasça em família virtuosa, fará com frequência coisas que a virtude desaprova. Já ouviram? Você fala, gente, mas tinha tudo, é filho do cidade pequena. A gente fala assim, né? É filho do fulano, do ciclano, conheço o pai, a mãe era tão assim, coitada dessa família. Imagina um espírito que conserva, ele usa o plural não é por acaso. A ignorância guia em outras vidas. Não é tão simples assim. Entretanto, nunca devemos generalizar ideias, pois o espírito pode, de uma hora para outra, começar a modificar a sua vida, alcançando qualidades enobrecidas. Então é possível mudar. Aqui em Sertãozinho, tem um trabalho incrível na Fundação Casa, antiga FEBEM. O nome chama Fundação Casa. Muitos se recuperam, graças a Deus. Se recuperam, aprendem um ofício. E como se sabe? Existem trabalhos que veem quantos estão trabalhando, quantos arrumaram emprego, quantos estão estudando. E olha que maravilhoso que é. Então, ele já diz, não devemos generalizar. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que na mesma existência, construiu um novo porvir, um novo recomeço. A maturidade pode surgir de momento a momento, mas nunca que seja filha da dádiva, e sim conquista de passo a passo. Então, são as obras. A alma somente esquece o mal que por ignorância faz, nunca o bem, por ser ele filho das leis naturais de Deus. Olha que magnífico. Então nós esquecemos o mal. Quando a gente desencarna, a gente vai lembrar de tudo? Tudo não precisa. Para que eu vou lembrar de tudo? Às vezes não é necessário. Às vezes seria catastrófico saber que alguém que eu amei tanto, eu prejudiquei. Ou alguém com quem eu já reconstruí laços. Nem tudo a gente precisa lembrar. Mas o bem a gente não esquece. Quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele não tinha solidificado ainda em seu coração. Com o passar do tempo, o próprio termo dar-lhe-á a noção verdadeira da vida que há de levar, de trabalho, de honestidade, de amor. Os espíritos falam então que a gente tem que perseverar, 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 até que aquilo vire uma conquista, até que a gente saia da sensação e vá para o real sentimento. Né? O mundo se encontra em um turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras por se alimentar do orgulho e do egoísmo, forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. Então, tudo é fruto do orgulho e do egoísmo. O ciúme, o ódio, o mando, são vertentes. Como a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão é fruto do amor. É tudo da mesma família, essas conquistas. E nós temos. A receita para a harmonia de todas as raças da Terra se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cujos preceitos de luz nos induzem a viver vida feliz, mostrando que tudo é do Criador e que nós, encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. O que é usufrutuário? Eu posso usar e fruir. Eu não tenho nada. Tudo emprestado. O nome, o corpo físico, os bens materiais eu posso usar. Bem usar, mal usar. Mas eu vou devolver. Das dádivas, olha só. Esse é o usufruto. Eu não tenho propriedade de nada, só das minhas conquistas. Isso ninguém tira. Se queremos herdar bons precedentes de nós mesmos em outras existências,
Procuremos nos transformar moralmente hoje, agora. Mudemos de vida. E quando a gente estava dando para as crianças na evangelização, explicando o planejamento reencarnatório, eles falam, mas como que a gente vai mudar? Como que eu vou mudar se eu não sei o que eu preciso mudar? Porque é tanta coisa. Eu vou orar e vigiar, não só isso. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que analisar. Quem sou eu quando alguém fala não para mim? Quem sou eu quando não acontece o que eu quero? Quem sou eu quando alguém me trai, me decepciona? Quando alguém faz o que de pior faz o meu coração tremer? Quando sobe minha pressão? Quem sou eu? Com base nisso, nas minhas respostas, eu vou conseguir mudar. Porque se a gente não se avaliar... mas eu sei avaliar minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, meu colega de estudo. Mas e nós mesmos? Porque para mudar de vida hoje, como que eu vou fazer para me transformar? Se eu continuar achando que eu sou boazinha, que eu sou um fofinho, aqui tá errado, fofinha. Eu tenho que mudar. E sempre tenho que mudar e evoluir. Observemos os grandes homens da história, que são exemplos de vida reta, sem nos esquecermos do maior de todos eles, Jesus Cristo, padrão moral por excelência. Vamos lembrar do mestre. Se Jesus estivesse se deparando com essa criança, se fosse da família dele, esse menino aí que eu contei a história, o que Jesus faria com ele? Às vezes a gente não consegue descobrir a resposta exata, mas é com amor, e às vezes o amor é firme. Nem sempre o amor é uma fala dócil, às vezes é não, mas o não bem colocado. Porque senão parece que o amor é sempre sim, tudo bem, e é sempre sorriso. Jesus pontuava com amor no momento certo. Hipócritas, isso não é verdade. Sendo ele, Jesus, o caminho, deveremos segui-lo para encontrar a paz de consciência, aprendendo com ele como viver e entender e, por seu intermédio, conhecer a verdade. Por muito tempo a gente falava, você conhece Jesus? Você aceita Jesus? Eu aceito Jesus como meu Salvador e sigo seus passos. E na prática? Porque senão, parece que seguir Jesus é só seguir um estudo religioso. Seguir Jesus é na prática. No dia a dia, na dificuldade. A vida nos mostra modificações constantes que devemos realizar. Como? Na dor. Dói. Mas não dói na minha vida, está tudo certo. E de quem você ama? Porque a gente não precisa passar por tudo. Eu amo a dona Dulcineia. Se ela passar por uma dificuldade, eu posso aprender pela dificuldade dela. Pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho. O espírito não precisa passar por tudo. Como que eu vou passar por todas as provações? Cabe, usar a racionalidade para eu entender, já vi aquilo. Tá acontecendo aquilo. A gente vai aprender por exemplos também. Polindo nossos ideais e iluminando nossas qualidades. É sempre possível. Mas eu já sou uma pessoa mais calma. Mas você pode adquirir, ir trabalhando a sua mansuetude para ter aquilo como uma conquista. Você pode deixar muito dinheiro aqui na minha frente que eu não vou pegar nada porque eu sou honesto. Mas você consegue falar a verdade? Sem ferir? Você consegue não mentir em nenhuma circunstância? Você consegue agir de acordo com o que você pensa? Eu estou conseguindo ultimamente. E você consegue agir de acordo com Jesus? Do jeito que ele falava? Entende? São vários passos. Recebendo no coração a luz de Deus e abrindo nossos braços no sentido de que o Cristo possa nascer em nossas almas. Como Jesus vai nascer na minha alma? Eu posso me aproximar, eu posso vibrar, eu posso orar, mas ele vai verdadeiramente nascer na dificuldade. Para Judas Iscariote, Jesus nasceu quando ele diz, Judas, perdoe-te, porque eu já te perdoei.
Não foi o tempo que Judas passou com Jesus. Para Maria de Magdala, Maria Madalena, Jesus passou a nascer na vida dela quando ela disse: pobre de mim, Senhor, que não vou ser mãe. E ele disse: qual das mães é mais virtuosa, Maria? Aquela que cuida dos filhos do seu próprio ventre ou a que cuida dos filhos de outras mulheres? Como e quando Jesus vai nascer na nossa vida? Porque eu creio em Jesus, mas muitas e muitas vezes nós somos apresentados a ver esse Jesus novamente. Nem sempre é no amor, às vezes é na dor, quando Jesus vai nascer na nossa vida, para eu falar, eu estou seguindo ele. Ele nasceu, está difícil, porque não é fácil, cada um tem o seu livro para ler, o seu evangelho, mas ele vai aparecer na nossa vida. Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, porque é uma mudança, né? Sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. Porque a gente fala assim, nossa, é aquilo que eu não conto para ninguém. As reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes. Posições sociais, posições da humanidade na Terra. Polaridade feminino, masculino. Já falamos aqui, uma coisa é nascer mulher lá em Omã. Outra coisa é nascer mulher no Brasil. Uma coisa é nascer uma mulher numa religião extremamente ortodoxa, como na Arábia Saudita. Elas se cobrem, elas nem dirigem porque elas não enxergam. Agora a lei mudou, agora as mulheres podem dirigir. Mas o hijab, aquele véu, elas nem dirigem, gente, porque não dá para enxergar. Então, depois de muito nascer lá, cobertas da cabeça aos pés, numa religião extremamente ortodoxa, esse espírito vem, ainda na polaridade feminina, num país tropical. Numa religião que a gente pode andar, como o espiritismo, o catolicismo, com os braços à mostra, o rosto à mostra, o corpo à mostra. Como será que é? Será que tem diferença? E se esse espírito nascer muito bonito? Será que tem diferença? Esse é o planejamento reencarnatório. Então, não é só interior, nós vamos posições diferentes, lugares diferentes, clima diferente, para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra. Eu posso não entender, mas eu vou aprender. Mais uma vez te afirmamos, para herdarmos qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes, que já conhecemos, de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. Olha aqui, esse comentário foi incrível do Miramês, né? Ainda estamos nesse item para essências físicas e morais. Pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, existências do passado? Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O que vocês acham? Eu era muito bonita no passado. Eu vou conservar essa beleza? Tá falando traços físicos, tá? Caráter físico. Eu era forte, muito forte. Sempre fui um espírito fisicamente forte. Será que eu carrego isso? E os espíritos respondem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Nenhuma. Então, essa parecência nós não carregamos. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, fisicamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada,
Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Olha, tem vários relatos de Madre Teresa de Calcutá, eles dizendo que ela era iluminada. Quem assistiu ao filme da Irmã Dulce também. Quantas e quantas crianças ela salvou. Ela transformou um galinheiro no maior hospital da Bahia. Ela brigou com toda a comunidade. Ela foi processada porque ela colocava pessoas na rua, de rua, em casas abandonadas. Obrigada. E Chico? Quantos processos o Chico não teve? Arigó, exercício da medicina. Olha só. Sim, olha, verdade. Então, vocês já conheceram alguém? Não precisa ser excessivamente feio, não. Não é tão bonitinho. Você fala assim, mas gente, é uma pessoa tão iluminada que parece a pessoa mais linda do mundo. Já, não é? Tem gente que brilha. Você fala, o que ela tem? Não sei, ela brilha. Pelas obras. E o contrário também, você fala, nossa, estranho. Você deixa de ver. É como se o físico deixa de... É secundário, extremamente secundário. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos. É uma suposição. Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, não tem nada a ver. O belo agrada aos olhos? Sim, não dá para falar que não. Quando a gente vai se apaixonar por alguém, mas dura quantos segundos? Quantos minutos? Passa. Depois de um tempo você não vê mais a pessoa, você vê quem ela é. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, então, portanto, dar lugar ao ar que se chama um ar de família. Olha só. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior. Então, não tem nenhuma relação. Visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Às vezes, nasceu em outro continente, com outros traços. Não tem nada a ver. For absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. É o acaso. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos, olha só, a qualidade moral que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. São as obras, é a prática. Opa. É assim que, sobre um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. E tem várias matizes religiosas que tentaram identificar como seria o Mestre Jesus. E tem imagens belíssimas de um homem belo a todos os olhos. Mas o que importa? Importa mesmo como era o nariz do Mestre Jesus? A cor da pele dele? A cor dos olhos de Jesus? São as obras. É a beleza. Quando a gente imagina Chico Xavier, a gente fica pensando no bonezinho dele, na peruquinha que ele usava no final, no olhinho tortinho que estava no final. Ninguém pensa assim no Chico. E perguntaram para ele, Chico, se você é uma pessoa tão grandiosa, com tantas obras,
por que você usa peruca? Ele falou, meu filho, porque eu sou muito feinho. O outro não precisa conviver com a minha feiura, não. Eu sou muito feinho, eu não sou bonitinho, não. E esse zoinho torto. Então eu ponho uma peruquinha para dar uma disfarçadinha para ficar bonitinho aqui. Não atrapalha ninguém, não. Mas eu tenho um terno só, que eu ganhei. Eu tenho essa roupa e um terno. E tudo bem? Olha só. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Então, alguém que se elevou, emergiu. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Sabe, pessoas que vieram, que foram subindo nas classes sociais mesmo. Tem gente que a gente fala assim, nossa, nasceu fina essa menina, né? Parece que nasceu em berço de ouro. Já viram, gente? Minha avó falava isso. Aquela ali, ó. Ixi, berço de ouro. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. Como que a gente vai explicar isso? De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi? Porque a gente traz uma memória, né? Tem gente que você fala, agora tá tudo certinho, parece que tá tudo adequado. E tem gente que parece que se adapta mais a uma outra condição. Mas a gente está aqui, a evolução é do espírito, não importa. E a gente vai passar por todas as situações, todas as classes sociais, pelas polaridades. Depois de muito trabalhar vindo no masculino, vamos trabalhar no feminino. Mas a gente quer mudar para outra, né? Aí eu quero voltar para lá. Vocês já se pegaram pensando numa polaridade que você fala, nossa, já se pegou, Verinho? Não? Pensando igual homens pensam? Você fala, nossa. Ou tendo algumas atitudes, você fala, nossa, isso é do meu passado, com certeza. Já se pegou? Não? Nunca tentaram mudar? Pensaram, ai meu Deus, quanto tempo mais eu vou nascer nessa polaridade, hein? Hã? Você pensa muito, Dri? Não? Você acha melhor? Ah lá. Ah lá. E semana que vem a gente vai continuar e começa o subitem ideias inatas. Vou deixar a pergunta 218 para a gente pensar. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Interessante, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tantas oportunidades que já tivemos e ainda temos de nos melhorarmos, de sermos espíritos mais felizes, mais harmonizados, mais honestos, mais moralizados. Quantas encarnações, quantas reencarnações. E assim, Jesus, muitas vezes com os nossos erros, vamos aprender a sermos melhores. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos amigos. Quanto aprendemos uns com os outros. Te agradecemos pelo nosso trabalho e assim que possamos cada vez mais aprender, usar as oportunidades para o nosso crescimento moral e espiritual. E também adquirindo sabedoria e amor, que é
o que sempre estamos sendo convidados a desenvolvermos a asa do amor e a asa da sabedoria. A nossa gratidão por tudo isso, por todas essas oportunidades, e que durante a semana lembremos e apliquemos um pouquinho que seja daquilo que estudamos. Obrigada aos amigos espirituais, obrigada ao nosso anjo da guarda, e que eles possam continuar conosco. Que assim seja. Que assim seja.